uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus, ele diz assim, ó, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Irmãos, quando eu li esse texto essa semana, isso explodiu no meu coração. Por quê? Porque a pergunta que a gente deve fazer é: qual é o sinal que Jonas, filho de Amitai, deixou para que Jesus dissesse que o único sinal daquela geração de Jesus má e adúltera teria era o sinal de Jonas? Que sinal é esse, querido? O que Jonas deixou de ensinamento para que aquela geração de Jesus só pudesse ter o único sinal para eles? Era o de Jonas. Eles não veriam mais nenhum sinal através de Jesus, a não ser o do profeta Jonas. Antes da gente começar a falar isso, eu queria dar uma breve introdução. Algumas vezes, queridos, durante a nossa vida, nós perdemos a direção do Espírito para nós. E a gente perde essa direção, não é no ambiente externo, é aqui dentro. Com isso, quando acontece isso, nós nos distanciamos do quê? Do propósito, da promessa de Deus. E pior de tudo, nós distanciamos o nosso coração do coração do Pai. E qual é a consequência disso, pastor? A consequência são declínios, são descidas espirituais, que muitas vezes, durante essas descidas, nós estamos adormecidos nos nossos afazeres, tarefas, que não percebemos, queridos, que estamos nos distanciando. Logo, a nossa vida passa por um processo doloroso de sofrimento, solidão e, o mais grave, ausência de paz. As pessoas estão sem paz. E isso acaba prejudicando e interferindo de alguma forma, queridos, nas pessoas que nós amamos, nas pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, qual é a ação de Deus? Qual é a função do Espírito Santo? É quando nós pedimos socorro ao Espírito Santo, ele vem para nos socorrer. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e falasse para ela assim, ó, cuidado para que você não esteja passando por esse processo na sua vida. Pergunta para o teu irmão: você está preparado para o que Deus tem para você hoje? Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre 3 níveis de intervenção de Deus, de quando nós estamos desalinhados do propósito. Porque o Espírito, ele tem a direção certa e ele deseja nos trazer para o centro da vontade de Deus. Está preparado? Primeiro nível de que quando a gente desalinha, de quando a gente sai do propósito, quinta-feira passada a gente estava falando sobre isso. A gente levantou uma questão na célula, perguntando aos irmãos assim: irmão, você está na direção certa do Espírito Santo? E a gente foi fazendo essa pergunta para cada um de nós dentro da célula. E aí alguns irmãos titubearam, falaram: olha, eu estou buscando essa direção, eu estou querendo estar nessa direção, eu luto para estar nessa direção. E a verdade, queridos, é que sempre, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos com o nosso coração unidos ao coração de Deus, em unidade, em unicidade, facilmente nós nos perdemos dessa direção. E o primeiro nível da ação de Deus para que nós possamos retornar a esse ambiente de direcionamento de Deus na nossa vida se chama
a voz de Deus. É isso mesmo, queridos. A voz de Deus. Deus fala no intuito de, através do nosso livre-arbítrio, obedecermos a sua voz, de forma que conscientemente decidimos obedecer a Ele. Primeiro ele vem e fala, lembra que a gente falou semana passada sobre Abraão, sai da sua terra, ele ouve a voz e ele vai. Não foi isso? Mas existem situações em que nós ouvimos a voz e nós não queremos ir. E o que acontece quando Deus está dizendo, vai por aqui, faz isso, dessa forma, e a gente traça um outro caminho? O que acontece? Abrem para mim, por favor, Jonas capítulo 1. O texto que a gente leu de Mateus 12, versículo 39, Jesus fala assim, o único sinal que será dado é o sinal de Jonas. Então a gente vai entender que sinal é esse. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas 1, versículo 1. Amém? Travou? Meu Deus. Vai dizer assim, ó. Não foi não? Jonas 1, versículo 1 vai dizer assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Pode passar, versículo 2. Vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Lembra que eu falei que o primeiro nível é o nível da voz de Deus, quando Deus fala? E o que acontece quando a gente decide desobedecer a essa voz? Versículo de número 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, observe, a voz do Espírito Santo, ela sempre vai vir falar com a gente. Só que obedecer a essa voz é opcional, querido. Nem todo mundo é como Abraão, que ouve a voz e segue. Mas existem muitas pessoas na minha geração que é como Jonas. Deus está falando para ir para um lado, está indo para o outro. Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim, Deus já começou a falar com você aí ou só comigo? Irmãos, Jonas, ele decide desobedecer, porque Deus não obriga ninguém a fazer nada que não queira fazer. Por isso ele nos deu livre arbítrio. E é interessante que isso trouxe perdas e dor, não só para Jonas, mas também sobre os que estavam ao redor dele, né? E é interessante que a primeira coisa que Jonas sofre, a gente vê no texto, são descidas, né? Deus fala com ele, vai para Nínive. Ele decide sair, fugir da presença de Deus, e ele começa a descer, né? Primeira descida dele, ele vai em direção a Tarsis. Depois ele paga a sua passagem e ele entra no navio. Quando ele entra no navio, ele ainda desce mais, ele não fica no mesmo nível que os passageiros e os tripulantes do navio. Ele vai para dentro do porão do navio. E quando ele chega naquele ambiente, ele dorme. Que interessante. E na nossa vida secular, acontece da mesma forma. A gente começa a descer, vai se distanciando da presença, vai se distanciando do caminho, vai perdendo as coisas. Olha que interessante. Primeira coisa, Jonas, ele tem despesas desnecessárias. Olha aqui o versículo 3, ó. Olha o que diz aqui, ó. E achou o navio que ia pagou, pois, a sua, quer ir para Nínive? Eu financio. Quer ir para Tarsis?
você tem que ter despesa. O primeiro problema de Jonas é financeiro. Olha para a pessoa que está tendo lado e fala para ela assim: cuidado, seu problema é financeiro, pode ser a falta de direção. Presta atenção no que Deus está falando. Ai. Segunda coisa, Jonas não só tem prejuízo financeiro para ele, mas ele dá prejuízo também para as pessoas que estão naquela embarcação. Olha o versículo 5. Coloca aí para mim, Laura, versículo 5, olha o que diz, ó. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as... Olha o prejuízo que Jonas começa a dar para o pessoal da embarcação também. As pessoas tinham ali, né, levado as suas bagagens, seus presentes, suas coisas de trabalho, começaram a jogar tudo no mar. Por quê? Porque dentro do barco tem um desobediente que não ouve a voz de Deus e obedece. Você consegue entender isso? E olha que interessante, terceiro, também o sofrimento e o perigo de morte estão sobre aquelas pessoas que estão dentro do barco com Jonas. Olha o versículo 4, o que diz, ó. Olha o versículo 4, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se ao mar uma forte, e o navio estava a ponto de... Jonas não só traz prejuízo financeiro para quem está dentro do barco, não, queridos. Jonas traz também sobre aqueles que estão dentro do barco perigo de morte. Olha para a pessoa que está pelo lado e fala para elas: cuidado com o desalinhamento daquilo que Deus está falando para você. E é interessante que Jonas não consegue enxergar que ele está fora do propósito, que ele abandonou a direção de Deus. Ouve a voz, mas decide desobedecer. Às vezes a gente pensa assim: Deus está falando comigo, mas amanhã ele vai me dar uma outra oportunidade. Deus está falando comigo, mas ainda não é tempo de Deus começar a fazer o que precisa fazer. Irmãos, quando Deus te chamar, nunca deixe de obedecer a voz de Deus, porque os prejuízos, eles são incalculáveis. Olha o versículo 5, coloca aí para mim de novo o versículo 5, ó. Enquanto está todo mundo naquela aflição, jogando carga fora, o barco quase afundando, olha lá no finalzinho do versículo, o que está acontecendo com Jonas, queridos? Tendo se deitado, dormia um profundo... Cuidado, porque muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que estão sofrendo por causa da gente, por causa do nosso sono. A gente não consegue enxergar que Deus está falando: vai por aqui, segue esse caminho, tem essa direção para você. E nós estamos escolhendo o caminho contrário àquilo que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, a gente não prejudica só a nós mesmos, mas também a todas as pessoas que nos cercam e que amamos. Essas pessoas, elas passam por sofrimento, perdas e dor. Porém, quando nós despertamos e decidimos obedecer a voz de Deus novamente, e brota no nosso coração o arrependimento. A gente tem falado sobre arrependimento, que quer dizer mudança de conduta. Tudo pode voltar ao lugar, e as pessoas que amamos, que estão próximas de nós, recebem o favor de Deus. Nessa hora a gente não consegue ouvir nenhum glória a Deus, né? Irmãos, essa palavra explodiu como uma bomba no meu coração. Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus diz para aquela geração assim: geração má e adúltera, apenas um sinal vocês terão, o do profeta Jonas. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: será que nós estamos tão distantes daquela geração de Jesus, que Jesus falou isso, ou nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa daquilo que Jesus viveu naquela época em relação às pessoas? Quando Jesus ele fala sobre a geração má e adúltera, Jesus não está falando exatamente só da traição
entre homens e mulheres. Jesus está falando do abandono das pessoas ao Pai, ao relacionamento com Deus, trocando o seu relacionamento com Deus por outros relacionamentos. Tem gente que troca o relacionamento com Deus por causa de futebol. Tem gente que troca o relacionamento com Deus por causa da internet. Tem gente que troca o relacionamento com Deus por causa de novela. Tem gente que troca o relacionamento com Deus por causa de muitas outras coisas. E aí Jesus abre a sua boca para dizer geração má e adúltera. Por quê? Porque deixa a intimidade com o Pai para viver um outro tipo de intimidade que Deus não está presente nela. O primeiro nível daquilo que Deus quer trazer para nós, para o centro da vontade dEle, é ouvir a sua voz e obedecer. Deus te trouxe aqui nessa noite. Você que nos ouve pela internet, Deus está te dando uma oportunidade de você mudar a realidade da sua caminhada. É hora de voltar ao centro da vontade de Deus. Irmãos, quando a gente fala o centro da vontade de Deus, para que isso fique muito claro para cada um de nós, eu não estou falando de uma rotina que eu e você temos, uma rotina de trabalho, uma rotina de vir à igreja. Não é isso. Eu estou falando de um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Deus, Ele deseja que você ore mais. Deus, Ele deseja que você gaste mais tempo na presença dEle, porque Ele deseja revelar segredos para você. Lembra de Jeremias capítulo 33, versículo 3? Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, clame a mim, venha à minha presença, esteja nos meus caminhos. Eu tenho segredos a revelar ao seu coração. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: Deus já começou a falar com você aí? Irmãos, Deus nunca vai nos obrigar a obedecer a sua voz. Guarde isso no seu coração. Deus, Ele nunca vai obrigar você a fazer nada que você não queira fazer. Ele vai falar: ó, o caminho é por aqui, a direção é essa, o que eu tenho para você é isso, mas a escolha, ela é única e exclusiva nossa. Pastor, como é que essa situação muda? Se você continuar lendo a história de Jonas, eu não vou entrar nela porque a gente tem mais 2 níveis para falar. Você vai ver que mais para frente Jonas é lançado ao mar, porque ele pede para ser lançado ao mar. Quando ele é lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que é uma baleia, mas diz que é um grande peixe. E no ventre desse peixe brota no coração de Jonas o desejo de mudar a direção do seu caminho. Muitas vezes, queridos, para que nós possamos transicionar e mudar a nossa mentalidade, Deus nos coloca na profundeza de um peixe, para que nós possamos ser despertados. Pastor, o que significa o ventre do peixe? Significa, queridos, Deus nos leva a um ambiente em que nós possamos refletir que na realidade, se fugirmos da presença de Deus, se fugirmos da voz de Deus, se fugirmos da direção de Deus, o que nos cerca serão perdas, dores, sofrimento e escuridão. Que foi o ambiente em que Jonas esteve para que ele pudesse clamar a Deus. Enquanto Deus está falando e Jonas tem condição de escolher o caminho, Jonas não muda a direção. Você sabia disso? Às vezes Deus nos leva ao limite, a não termos mais escolha, para que nós possamos escolher o caminho certo.
Você consegue entender isso? Lembra do filho pródigo? Ele chega no limite da fome, no limite da solidão, no limite das perdas, e ele diz assim: na casa do meu pai, até os empregados têm pão sobre a mesa, e aqui, essas bolotas que os porcos comem, ninguém está querendo me dar. Naquele momento, queridos, o filho perdido, ele se desperta. É hora de despertar, queridos. É hora da igreja despertar, que existe mais de Deus para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais para a sua história. Tem mais de Deus para você. Pergunta para o teu irmão: Deus só está falando com o pastor ou está falando com você e comigo também? E esse é o primeiro nível da voz, é Deus falando. Lembra de Isaías? Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías, ele tem uma experiência espiritual profunda, queridos. É interessante que Deus, ele associa uma perda, um tempo de luto, né? O ano que morreu o rei Uzias, a uma grande experiência. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o ambiente, e vi por cima do trono serafins, que voavam por cima do trono e declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. Quem é Isaías naquele momento? Isaías naquele momento não é o Isaías que a gente lê a sua história. Isaías naquele momento é um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías era alguém contaminado por aquela geração. Esse era Isaías. Só que Isaías, ele tem uma experiência com Deus profunda. E a Bíblia diz que um dos serafins, ele vai no trono, debaixo do trono, e ele pega uma brasa viva, com uma tenaz, com uma tesoura, e ele leva e toca nos lábios de Isaías. E a vida de Isaías ali é transformada. E olha o que Deus diz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Deus não chega para Isaías para barganhar com Isaías, não. Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Isaías foi purificado, restaurado. Deus, ele ergue Isaías para ser um profeta, mas Deus não fala para Isaías assim: agora você tem que ir, não. Deus fala assim: a quem enviarei? O livre-arbítrio depende de cada um de nós. O livre-arbítrio é seu. Você escolhe obedecer ou não. Pergunta que você está entendendo? Segundo nível, hoje a palavra é rápida, é o nível da glória e da presença de Deus. Segundo nível da glória e da presença de Deus, que vem sobre nós. Por quê? Vem no intuito de alinhar o propósito de Deus no nosso coração. Por que Deus faz isso? Porque a gente não se dá conta que nós estamos no caminho errado. Tem muita gente que está vivendo e trilhando o caminho errado, mas não consegue se dar conta. Você sabia disso? Você já teve a impressão de estar fazendo tudo certo e de não ouvir ninguém falar com você? Por mais que as pessoas já para você falando: isso está errado, isso não é assim, você não deveria fazer dessa forma. Você, no seu íntimo, você fala assim: não, eu estou certo, eu tenho que seguir esse caminho, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus quer que eu faça, e eu vou, e você não ouve ninguém. Já conheceu isso? Deus está sempre certo. Vai abrir a boca para falar, está sempre com convicções, está certo, não pode de maneira nenhuma parar o que está fazendo. Por quê? Porque eu estou na direção de Deus. Conhece alguém assim? Eu vou te mostrar uma Bíblia que era exatamente dessa forma. E olha o que Deus fez com ele. Abre para mim, Laura.
Atos capítulo 9, a partir do versículo de número 3. Atos 9, 3. Olha esse camarada aí, gente. Atos 9, 3. Agora vai. Em nome de Jesus. Atos 9, 3. Diz assim, ó. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o que, gente? Um resplendor de luz do... Versículo 4. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me... Irmãos, o nível da glória e da presença é aquele nível para aquele tipo de pessoa que não ouve ninguém. Só ela está certa. Deus precisa parar essa pessoa no meio do caminho. E Deus faz isso. Como fez com Saulo. Saulo, o que você está fazendo não está certo. Você consegue entender? Que interessante. Essa era a mentalidade de Saulo, queridos. Mais tarde ele passou a ser Paulo. O homem estudou nas melhores faculdades de sua época. Foi discipulado nas leis judaicas por Gamaliel. Gamaliel, para quem não sabe, foi o maior, um dos maiores mestres da sua geração. Ele era rico, bem sucedido, de uma linhagem nobre. Ele era da tribo de Benjamim. Mas ele descobre no meio do caminho que tudo que ele estava fazendo estava errado. E que ele estava fora do propósito e da vontade de Deus. E a única forma de corrigir isso, queridos, é vivendo uma experiência com a glória, com a presença. O texto diz que um fecho de luz que veio do céu o cercou e ele fica cego naturalmente durante 3 dias, queridos. Ai, que interessante. Como eu gosto das manifestações da glória de Deus na nossa vida. A única forma de corrigir esse tipo de pessoa é através do nível da glória da presença de Deus, conforme a experiência que a gente viu aqui agora em Atos 9, conforme descrito. Somente o Espírito ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, ninguém muda ninguém. Não tem essa história de que mulher muda marido, marido muda mulher. Não tem isso não, queridos. Só quem nos convence é o Espírito Santo. Não acha você jovem que está na igreja, você menina que está aqui na casa do Senhor, criada aqui, seus pais te trazendo para a igreja, que você vai lá fora arrumar um menino do mundo e vai achar que você vai trazer para a igreja, que não vai não. Não entre nessa roubada não, querido. Só quem muda é Jesus. Não acha que você vai conseguir mudar porque você é bonitinha, porque é cheirosinha, porque tem uma situação, mas não vai não, queridos. Procure alguém de Deus para você casar. Ore ao Senhor para que o Senhor te dê alguém de Deus para você casar, porque senão sua vida toda vai ser uma vida fora da direção de Deus, de sofrimento e de dor. Eu conheço um bocado de gente assim, queridos. Um bocado de gente que entra dentro do meu gabinete, depois de 5, 10 anos de casamento, de um casamento que foi iniciado de uma maneira errada, que não era de Deus, aí entra dentro do gabinete e quer que o pastor resolva, queridos. Quando o leite entorna, leva para o pastor, que o pastor resolve. Só que lá no início do relacionamento não orou ao Senhor, não pediu a direção de Deus, não estava nem em comunhão com o Pai. Aí depois de 10 anos, a culpa é de quem? É do pastor, é da igreja e é de Deus. Ih, mas um monte assim, um monte. Fala para a pessoa que está ao teu lado, essas coisas são muito sérias. Uma geração má e adúltera pede a mim um sinal, mas nenhum sinal a essa geração será dada, a não ser o sinal do profeta Jonas.
A glória e a presença é o que vai mudar algumas pessoas. A glória e a presença é o que vai manifestar o poder de Deus na vida daqueles que não ouvem a ninguém. É a glória e a presença que vai trazer a revelação do Espírito ao coração daquele. Talvez alguém está pensando assim, pastor, se eu soubesse que a palavra era essa, eu não devia nem à igreja hoje. Mas é essa palavra que transforma, queridos. Aquele evangelho de café com leite, de massagear a ego, não muda ninguém. O que transforma é a palavra verdadeira que vem de encontro ao nosso coração. Ela pode vir até amarga, mas depois ela se torna doce como o mel. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que o Espírito Santo está trazendo um direcionamento ao seu coração, à sua vida, à sua família. Você ancorará o seu coração à direção que o Espírito tem para você, e você viverá os melhores dias da tua vida em Deus. Aleluia! Terceiro nível, e eu termino, é o nível de fazer a vontade do Pai. Eu vou repetir. O nível de fazer a vontade do Pai. Abre para mim Mateus capítulo 12, versículo 41. Volta para o 39 que a gente leu para ler de novo, para os irmãos entenderem o fechamento da mensagem. Mas ele lhe respondeu, ele quem? Jesus, e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Talvez você tenha lido esse texto 1 milhão de vezes e você não entendeu, mas agora você começou a entender. Amém ou não? Já tinha entendido? Vamos lá, versículo de número 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu ia precisar de uns 40 minutos para falar sobre isso aqui. No outro momento eu falo. Amém? Você pode me cobrar. Agora vamos para o 41, que é o da mensagem. Tudo bem? Vamos lá, 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de... O que Jesus está falando aqui? Deixa eu falar com você, para você entender bem o que eu vou falar. No último dia, Jesus está dizendo que a geração de Jonas, ela vai ressuscitar. E ela estará diante daquela geração de Jesus. Só que a geração de Jonas, ela vai condenar a geração de Jesus. Por quê? Porque Jonas, queridos, ele prega, e os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Você está comigo? Entendeu ou não entendeu? Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus, ele diz para aquela geração assim, ó: e eis que está aqui quem é maior do que, gente? Jesus, ele diz assim, ó: eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E quem era Jonas? Jonas era muito menor do que eu. Eu estou pregando, mas vocês não se arrependem. Pegou? E olha o que ele diz mais, queridos. Mesma coisa dos ninivitas, ele fala sobre a rainha do sul. Versículo 42 vai dizer assim, ó. Pega isso. 42, Laura, 42. A rainha de Sabá, ou melhor, a rainha do sul, se levantará no juízo com esta geração. Ou seja, no dia do juízo, assim como a geração de Nínive se levantará, a rainha do sul também se levantará, e a
condenará, ou seja, condenará a geração de Jesus por meio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que? Vou explicar para você de uma forma clara para você entender. A rainha, ela saiu de onde ela estava para ir ouvir a voz de Deus através de Salomão. Por isso ela se levantará no juízo e vai julgar a geração de Jesus. Qual é o terceiro nível? O terceiro nível é o nível de fazer a vontade do Pai. Pastor, qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que você ouça a pregação do Evangelho de Cristo Jesus e creia. Se não abraçarmos a pregação do Evangelho de Cristo Jesus e torná-lo como prática em nossas vidas, meio de conduta, e fazer isso com radicalidade, não conheceremos a direção do Espírito. E como consequência, não saberemos a vontade do Pai. Para a gente finalizar, Laura, abre para mim Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade do Pai que está no céu, esse é minha família. Jesus está dizendo. Qual família você faz parte? Quem é a sua família? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o do profeta Jonas. Pastor, qual é o sinal do profeta Jonas? É arrependa-se diante da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a direção que o Espírito tem para nós, porque através da direção do Espírito nós viveremos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente de obras prontas, que só é possível vê-lo, vivê-lo e tê-lo através do Evangelho de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você abra o seu coração. É hora de um alinhamento daquilo que está no seu coração com o coração de Deus. Falamos sobre o primeiro nível, o nível da voz. Falamos sobre o segundo nível, o nível da glória e da presença. E falamos sobre o terceiro nível, o nível da obediência ao Pai. O nível da entrega. É o nível em que o Evangelho precisa mudar a nossa maneira de ser, de viver. Eu não estou falando de palavras, porque hoje está na moda as pessoas aceitarem a Jesus, levantarem a mão, virem ao altar, às vezes até chora, querido, mas quando sai pela porta, vive a mesma coisa. Aceitar a Cristo significa mudança de direção, mudança de conduta, mudança de mentalidade. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Necessário é mudar a sua mentalidade. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Olha para mim.